Gravando. Ok. Então, Marinho, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, como sempre, presidente. Bom dia a todos os companheiros, companheiras, companheirada que vai falar, vai fazer as exposições. Queria, em primeiro lugar, dar as boas-vindas a cada um de vocês, cada um de nós, e agradecer aí a participação, a garra, a determinação do enfrentar essa conjuntura tão complexa no nosso país, em particular no nosso estado. Esse conjunto de seminários que nós vamos realizar tem um papel estratégico na organização do partido no estado e, acima de tudo, é importante que a gente tenha clareza da importância do PT do estado de São Paulo no cenário Brasil. Eu tenho ouvido muita gente olhando para São Paulo de modo atravessado. E é evidente que cada um de nós, temos a consciência do trabalho de São Paulo, dos problemas que nós temos, das dificuldades, das fragilidades, inclusive as dificuldades estruturais do nosso partido Estado de São Paulo. Mas, por outro lado, é importante a gente olhar e compreender que, infelizmente, não é somente o Estado de São Paulo que tem essas dificuldades, porque se a gente olhar o resultado eleitoral de 2020, por exemplo, muita gente olha para São Paulo tem um resultado desastroso. Mas, se a gente olhar os estados, mesmo do Nordeste, nós tivemos um problema sério de decréscimo de conquistas também em vários estados. Mais que isso, se a gente olhar o cenário nacional, o tamanho do eleitorado do Brasil e a participação do estado de São Paulo no eleitorado do Brasil, nós representamos do eleitorado 22,7%. E nós tivemos, efetivamente, de voto que o PT teve no Brasil, o São Paulo respondeu por 22% dos votos que o PT teve no Brasil inteiro, ou seja, nós estamos na média do que nós temos no Brasil. Isso significa dizer que nós teremos que chamar a atenção da direção nacional para um olhar especial para São Paulo, para ajudar a criar as condições para que nós possamos atuar, porque uma pequena melhora nas conquistas do PT paulista significa ajudar muito, contribuir muito com o cenário, com o projeto nacional. Se a gente continuar decaindo em São Paulo, significa poder comprometer o sucesso do projeto nacional. Então, esse olhar é preciso que a gente chame a atenção, que a gente tenha consciência disso, porque se tivermos consciência disso, seguramente nós podemos dar uma contribuição maior para o projeto nacional, e tenho certeza que a nossa militância, cada um de nós aqui, podemos dar esta contribuição com muita garra, com muita determinação. Então, é que eu peço, ao dar as boas-vindas a todos vocês, que a gente esteja aí, né, com aquela disciplina revolucionária para que a gente trabalhe em 2021 para criar melhores condições em 2022 para o desempenho do nosso Estado. Ontem tive um encontro. Eu não sei se eu estou no ar, porque tem esquisito aqui na minha tela. Vocês continuam me ouvindo? Tá sim. Foi o Fabinho que compartilhou aqui. Eu vou... Ok. Ontem tive um encontro, né, com a presença do Alencar, nosso deputado federal, que coordena a bancada no Estado. Participou também o Rui Falcão, o Newton Tato e o Zaratini. Eu e o Silvio participamos com eles, junto com o Haddad, discutindo um pouco a agenda que eles tiveram em Minas Gerais essa semana, ajuste para evitar qualquer problema, mas pensar no Estado de São Paulo, na construção de uma agenda que a gente possa ter o Haddad começando a percorrer o Estado de São Paulo, marcando por região, incorporando o conjunto da nossa bancada federal, estadual, o partido local, os nossos vereadores e vereadoras, enfim, as nossas macros, que a gente possa começar a dar uma chacoalhada também com a contribuição de lideranças nacional que pode repercutir nas universidades, na mídia local, nas entidades, além do nosso partido. Você vai, por exemplo, levar o Haddad numa região, visitar o prefeito daquela cidade, independente de qual partido seja, o bispo, o pastor, enfim, falar com a TV local, com a rádio local, jornal local, enfim, dar uma movimentada no nosso partido, contar. A gente sempre pediu isso nas nossas lideranças nacionais, mas nós nunca tivemos essa escuta, infelizmente, a não ser no período do processo eleitoral.
E o Haddad parece que está com essa disposição, é que a gente tem que usar. Participou também o Gilmar Tato, então nós tiramos, eu dei a diretriz lá para que o Gilmar, junto com o Silvio, Luiz Turco e o Chico Macena, organizasse um pouco essa agenda. Vamos depois falar com a Débora como que a gente também incorpora nesse processo, de forma que a gente possa aí dar a contribuição para a gente organizar, além do seminário que nós estamos fazendo, esse processo. Eles vão fazer essa agenda e o pontapé inicial, desdobrando desse seminário que nós estamos fazendo aqui, seria fazer uma plenária geral do partido do Estado, chamando a todos e todas, enfim, de forma a iniciar esse processo, desdobrando a partir do seminário que nós estamos realizando aqui, tá bom? Então, queria dar esse informe também para vocês, porque acho que nós temos que fazer um esforço de incorporar toda a nossa bancada federal, toda a nossa bancada estadual, os nossos vereadores, os mandatos, prefeitos, nossas vice-prefeitas, prefeitos, enfim, toda a nossa militância. Eu acho que é um esforço que pode dar bom resultado na sequência dos debates, dos seminários que nós estamos iniciando no dia de hoje. De forma que eu queria agradecer a presença de cada um de vocês que já estão, dar as boas-vindas a vocês, especialmente, e aos que vão chegar no decorrer do encontro, desejar muita sorte aqui no nosso encontro, que tenha a felicidade para pautar os debates e a gente, quem sabe, aí possamos agregar muita energia no embate com o governo Bolsonaro, o governo Dória, vacina para todos, emprego, renda, renda emergencial, enfim, um processo aí, quem sabe, sonhar com fora Bolsonaro e, quem sabe, sonhar o ano que vem, sob a liderança do Lula, retomar o projeto nacional de distribuição, de inclusão de homens, mulheres e todos os segmentos da nossa sociedade. Tá bom, pessoal? Abraço forte e boa sorte. Obrigada, presidente Luiz Marinho. Então, a gente vai começar aqui pactuando algumas coisas sobre a nossa atividade de hoje, né? Então, esse primeiro seminário que nós estamos realizando aqui, ele vai ser dividido em duas partes, né? Então, nós vamos ter agora pela manhã a nossa primeira discussão. Então, eleições 2020 e a agenda de renovação é o tema do nosso dia. E agora, na parte da manhã, nós vamos discutir desafios e perspectivas. E, para isso, a gente convidou a Fernanda Curti, que é da executiva estadual do PT, e a Filipa Brunelli, que é vereadora na cidade de Araraquara. Na parte da tarde, a partir das 14 horas, nós vamos ter de novo o tema, né? Eleições de 2020 e agenda de renovação, só que o eixo, novas caras, novas ideias. Aí com a vereadora Paola Miguel, de Campinas, e com a vereadora Tainara Faria, de Araraquara. Então, agora aqui na parte da manhã, a ideia é que a gente comece com uma apresentação de 20 minutos de cada uma das companheiras, depois a gente abra para intervenções. Quero pactuar com vocês como vai ser isso. Nós vamos começar com as inscrições pelas mãozinhas. Aí vocês vão falar assim, mas eu não sei usar a mãozinha, eu não sei onde é que fica a mãozinha no celular. Vamos começar as inscrições com a mãozinha. Quem não conseguir, eventualmente, usar a mãozinha, nós vamos abrir as inscrições pelo chat num período específico, porque vocês vão ver que o chat está todo mundo colocando mensagem. E a gente não consegue sistematizar todas as mensagens durante a reunião. Então, a gente abre um período de inscrição pelo chat e daí incorpora as falas de todo mundo, tá bom? Então, por enquanto, eu vou pedir para vocês fazerem por aí. Aí, a gente vai ouvir as nossas companheiras. Essa atividade de hoje tem o objetivo da gente dialogar com uma discussão de renovação que passa por uma discussão de renovação de perfil, passa por uma discussão de renovação etária, mas passa por uma discussão de projeto também, renovação de projeto, de ideias, de formas de interagir com a sociedade. Então, a gente quer, de alguma forma, poder debater com as companheiras e os companheiros as questões que apareceram nesse sentido durante o processo eleitoral, no pós-processo eleitoral também, e a gente poder pensar daqui para frente de que forma que o PT, esse patrimônio do povo brasileiro,
consegue interagir com essa conjuntura que a gente está vivendo, num contexto de pós-golpe, num contexto de prisão do Lula, num contexto de perseguição dos nossos quadros políticos e também de um desejo e de um sentimento por outras formas outras possibilidades de representação política. Então, como ninguém veio aqui para me ouvir hoje, vocês vieram aqui para ouvir aqui as nossas companheiras e poder falar também. Então, vou começar então com a nossa querida vereadora de Araraquara, Filipa Brunelli. Filipa, tudo bem você começar, querida? Bom dia, Débora. Tudo sim, amor, tranquilo. Então tá bom, você tem 20 minutinhos, eu te aviso com 5, tá bom? Obrigada, maravilhosa. Bem, bom dia a todos, a todas e a todos, né, que estão participando dessa atividade de hoje. Antes de iniciar minha fala, eu estou vendo bastante rostinho aqui conhecido, né? Eu quero agradecer algumas pessoas, né? Agradecer ao nosso presidente da Executiva Estadual, o nosso querido Marinho, né? Em nome da Meire, da Débora, da Belsá, agradecer toda a Executiva também estadual, né? E em nome da Zazá, vamos agradecer a todos os petistas filiados ao nosso Partido dos Trabalhadores, né? Esse grande partido ao qual essa estrela é a minha inspiração, é a minha indagação de luta, né? Bem, para quem não me conhece, vou fazer uma breve apresentação. Me chamo Filipa Brunelli, sou travesti aqui do interior paulista, município de Araraquara, né? Fui gestora de políticas LGBT na gestão do Edinho Silva de 2017 a 2020, né? Contribuí para a construção do Plano Municipal de 2017, 2020 e 2021 a 2024 do governo Edinho Silva também. Né? Atuo na luta há mais de 10 anos na defesa dos direitos humanos, na defesa do povo petista, do nosso movimento social LGBTQIA+, enfim. Então, esse é um pouco da Filipa Brunelli, né? Para quem não me conhece ainda, estou à disposição para a gente bater um papo depois dessa apresentação. Bem, é óbvio que o debate ele tange também o meu corpo, tange o corpo da Fer, que maravilhosa, que vai falar já já também, mas eu acho que a gente precisa ir um pouco além, né? Quando a gente fala de perspectivas, né, e desafios, principalmente no que foi a campanha agora de 2020, né, a gente precisa primeiro compreender que essa campanha ela foi num contexto completamente inesperado e algo que o Partido dos Trabalhadores nunca vivenciou, né, porque desde a redemocratização do país, nós nunca passamos por um momento como o que nós estamos vivendo hoje no país, né, além de uma perspectiva genocida comandando o nosso país, nós temos hoje a maior crise sanitária instaurada no país. Então, essas eleições de 2020 eles foram algo atípico, né, e que a gente, além de todas as problemáticas que nós tivemos que enfrentar, nós também precisamos enfrentar este cenário que para nós foi novo, né? 2020, nós colhemos os frutos que nós plantamos. E aí eu falo, companheiros, no mau e no bom sentido, né? Quando eu falo no mau sentido, eu falo na perspectiva, por exemplo, do que foi, como o nosso companheiro Marinho, ele explica perfeitamente, né, as nossas perdas de espaços, né, o nosso silenciamento em alguns espaços, né? Então, isso foi uma responsabilidade que nós, infelizmente, erramos em alguns conduzir da nossa história dentro do partido, e eu sou muito tranquila para falar isso, porque eu acho que o feio não é assumir que erramos, o feio não é a gente assumir que se equivocamos em alguns aspectos. O feio é a gente compactuar e perpetuar esses erros, né? E a gente também teve muitos acertos. Por que eu falo que nós tivemos muitos acertos? Porque foi graças às políticas sociais e inclusivas do governo federal, principalmente na gestão do Lula, que nós tivemos uma ascensão social em 2020, né? Então, por exemplo, nós tivemos o povo preto se elegendo, as mulheres se elegendo, o povo da periferia se elegendo, as travestis se elegendo, né? Então, assim, isso também é um reflexo, né, das proposituras positivas que o Partido dos Trabalhadores contribuiu para a sociedade. E aí, eu acho que a gente, como o Marinho ele explicita, eu acho que a gente precisa fazer uma condução do que vai ser o Partido dos Trabalhadores nos próximos pleitos. Eu acho que o nosso grande erro, companheiros, começou quando a gente ganhou os pleitos nacionais, né, quando nós fomos para o governo nacional, e a gente levou as nossas maiores lideranças para ocupar o poder executivo, e deu um desfalque muito grande no nosso partido, né? E aí é óbvio que é inumano a gente conseguir dar conta de duas grandes
responsabilidades, que é estar à frente da condução de um partido e à frente de conduções de políticas públicas, né? Então, isso também, por que eu falo isso? Porque eu parto do princípio que nós precisamos aglutinar pessoas e conseguir distribuir tarefas, né? Eu acho que isso também é fundamental, da gente colocar mais pessoas na luta, de nós darmos mais espaços de lutas e empoderamento para que outras pessoas também participem desse processo de construção das nossas pautas identitárias e das nossas pautas do Partido dos Trabalhadores. Quando eu falo de pautas identitárias, ontem eu estava participando de uma live maravilhosa que a nossa querida deputada Marcelia proporcionou para nós. A Débora, ela fez uma fala muito feliz quando ela explica, né, um pouco do que essas pautas identitárias, né? Muitos dos nossos colegas do Partido dos Trabalhadores ainda não entendeu que o cenário nacional, que o cenário histórico, ele se mudou. Hoje, discutir o Brasil hoje, em 2021, não é a mesma coisa que discutir o Brasil em 1980, em 1985, em 1990. Hoje nós temos outras pautas. Não é que as pautas mudaram. A perspectiva de atuação e de leitura política teve aglutinação, né? Teve mudanças no aspecto de incluir novos discernimentos, de incluir novas pautas, né? E quando eu falo isso, são as pautas identitárias. Infelizmente, muitos dentro desse partido não acreditam nas pautas identitárias, desconsideram as pautas identitárias, banalizam as pautas identitárias. Esse é o grande equívoco de algumas pessoas. As pautas identitárias, meus nobres companheiros, elas não devem ser tratadas como algo secundário do partido, e sim como algo principal, como a coluna vertebral que gere esse Partido dos Trabalhadores. Porque tudo, qualquer discussão social tem que perpassar pelo as pautas identitárias. É impossível nós falarmos de classe social, é impossível nós falarmos de direitos trabalhistas sem nós discutirmos gênero, sexualidade, raça, etnia, cultura, juventude. Então, eu acho que nós precisamos mudar a nossa forma de atuação no que tange principalmente as pautas identitárias. E aí, nobres companheiros, essa falha do nosso partido, e a qual eu não acredito que tenha sido uma falha proposital, e sim uma falha equivocada, porque nós viemos de uma condução histórica partidária que proporciona isso, né, ao qual muitos das nossas lideranças ainda levam em consideração, muitos sociólogos, filósofos, né, que ficaram no passado, né, pessoas importantíssimas que foram fundamentais na construção e na instauração do Partido dos Trabalhadores na década de 80, mas deixaram de levar em considerações pessoas principalmente a juventude. Eu não falo só na juventude no aspecto de idade biológica e física, eu falo a juventude no aspecto de entendimento e interpretação do momento político que nós estamos vivendo. Essas pessoas estão sendo e foram descartadas, escanteadas, né, tidos como loucas, que não sabiam falar, que não sabiam fazer leitura política. Grande exemplo disso foi o nome Bolsonaro. Se vocês pegarem qualquer pessoa, principalmente as mulheres LGBTs, nós estamos desde 2011, falando no Partido dos Trabalhadores sobre Bolsonaro. E a gente foi descartada, a gente foi taxada como loucas, né? Como que imagina que o Bolsonaro ia conseguir essa repercussão que ele teve. E hoje o Bolsonaro está eleito, né? Infelizmente, ele é o presidente da República. É óbvio que isso teve todo um projeto para a eleição dele, eu não estou nem entrando nesse mérito, mas eu entro no mérito agora dos equívocos que nós cometemos, que é histórico, e nós não podemos mais cometer esse risco. Porque se nós ainda insistirmos em continuar esses equívocos, os partidos de esquerdas oportunistas irão ocupar espaços que nós, o Partido dos Trabalhadores, lutamos muito e com seriedade para ocupar. O Partido dos Trabalhadores, ele é um partido que vai para muito além da luta e defesa dos trabalhadores. Ele é um partido que tem responsabilidade com as pautas sociais. É um partido que tem responsabilidade com o povo. É impossível, eu fico perplexa, eu fico, enfim, desesperada. Como que nós podemos perder espaço por uma esquerda
com um discurso universitário burguês e de close. Sabe? E isso me deixa muito, muito irritada. E aí eu pego e trago esse debate para vocês, companheiros. Está na hora da gente fazer a leitura real da população. Está na hora de nós fazermos a leitura do que os nossos estão falando. A sociedade mudou, companheiros. Bem, 2020 foi um grande reflexo disso. Não é à toa que nós não fomos, todas as nossas novas lideranças, nossas novas caras, foi o oposto das apostas das direções, né? Então, nós vemos a grande renovação política a partir das novas caras, mas novas caras ainda reafirmam, não é na personalização, e sim nas pautas que essas pessoas trazem, né? O Partido dos Trabalhadores elegeu muitos LGBTs, muitas mulheres, né? Muitas pessoas negras, ainda somos poucas, mas ainda nós tivemos uma vitória. Para vocês terem uma noção, em 2016, 10 candidatos LGBTs concorreram à vereança, né, no estado de São Paulo. Em 2020, foram 75. E nós tivemos grandes vitórias. E se nós não tivermos grandes vitórias, nós ainda não só conseguimos eleger mais desses candidatos, porque o partido não fez coeficiente na cidade. Porque senão nós também teríamos elegidos e foram as pessoas que teve mais maioria de expressão de voto. Trago o reflexo de Araraquara. Araraquara, hoje, eu falo que é o paraíso do PT. Araraquara, a gente é algo à parte, que quando a gente fala de âmbito nacional, e quando a gente fala de Araraquara, a gente tem que fazer uma leitura que ela tem que colocar na balancinha. Porque Araraquara, hoje, nós temos um governo petista, né, nós temos 4 vereadores do PT na casa, a maior bancada da Câmara Legislativa, 3 mulheres eleitas, né, uma mulher preta, né, uma mulher travesti dentro da Câmara dos Vereadores. Então, assim, o nosso cenário hoje em Araraquara, ele é completamente diferente. Mas eu quero apresentar o cenário do resultado da eleição de 2020 em Araraquara, para os companheiros poderem ter uma análise, fazer essa análise a partir dessa perspectiva do que foi, né? Por exemplo, em 2020, a primeira mais votada do Partido dos Trabalhadores foi a Tainara Faria, uma mulher periférica, jovem, preta, com pautas identitárias, foi a mais votada do Partido dos Trabalhadores. Em segundo lugar, fui eu, uma travesti, gorda, periférica, com discurso de defesa dos direitos humanos, algo que é super marginalizado na nossa sociedade. Mas nós estamos sabendo fazer essa perspectiva de debate, né? Nós soubemos fazer a nossa lição de casa. E aí, aqui, depois tivemos o Paulo Landim, né, que é o nosso vereador, ficou em terceiro lugar. Depois a Fabi Virgílio também, que é uma mulher na perspectiva da cultura, né, dessa questão das pautas sociais. Então, eu acho que... Por que eu trago esse panorama da cidade de Araraquara? Para a gente poder partir de um princípio, para a gente poder do entendimento, né, do quanto que nós precisamos entender o que aconteceu. E aí, nós podemos também levar esse debate para a capital, São Paulo, que foi algo que, para mim, eu acho que foi a maior perca do Brasil, foi em São Paulo. Nós tivemos, assim, uma grande derrota no que diz, não simplesmente a derrota no sentido de companheiros ocuparem espaços, mas sim a derrota de ocupação de espaços de debate, né? Nós perdemos espaço, e um espaço que ele era muito nobre para nós. E nós não podemos continuar cedendo esse espaço. Por isso que eu fui sempre contra, né, o que muitos companheiros falavam, dessa questão do primeiro turno em São Paulo, né, dessa questão de a gente ceder espaço. Eu acho que o buraco é muito mais embaixo, ele não é a gente cedendo espaço que a gente vai fazer esse debate. Nós precisamos construir em coletividade. Mas construir em coletividade não significa tirar de pauta, deixar de escanteio o maior partido da América Latina. Então, nós precisamos, sim, valorizar o PT, nós precisamos, sim, trabalhar a perspectiva do Partido dos Trabalhadores, só que os partidos dos trabalhadores também precisam aprender com as pautas identitárias e com as pessoas que estão vivenciando a realidade e que estão movimentando o Partido dos Trabalhadores. E aí, para finalizar, uma fala que eu fiz ontem também, que eu acho bacana a gente trazer para cá, que é o que tange a renovação do Partido dos Trabalhadores, né? Quando eu falo de renovação,
meus companheiros. Eu não estou falando de valorizar os jovens e descartar os companheiros históricos do nosso partido, pelo contrário, né? A gente precisa cada vez mais valorizar os que nos antecederam, né? Isso é de tamanha e fundamental importância. Mas nós precisamos saber a hora de passar o bastão. Tudo é um ciclo na nossa vida. Os movimentos sociais são um ciclo. Os partidos dos trabalhadores são um ciclo. Nós precisamos renovação, oxigenação sempre. E aí, quando eu falo de passar esse bastão para o próximo, não significa que a sua luta não prestou, não significa que a sua luta foi em vão, não significa que a sua luta não é mais válida. Pelo contrário, significa que a sua luta surtiu efeitos, e foi graças à tua luta que foi gerado novas militâncias, né? Então, eu acho que a gente precisa também trabalhar essa perspectiva da personificação e, para além disso, essa coisa do ego, né? Eu acho que isso é muito forte, isso não é só dentro do partido, acho que é da sociedade como um todo. E a gente faz esse trabalho, a gente faz esse debate de uma forma séria e de uma forma que contempla os companheiros, mas nós precisamos avançar. Tá? Então, eu finalizo minha fala aqui dizendo que vamos oxigenar esse partido de ideias, de proposituras, de corpos transcendentes, de corpos que estão fazendo esse debate na sociedade, né? Vamos ouvir mais as pessoas, vamos entender o porquê que nós estamos perdendo um espaço que foi nós que construímos esse espaço, né? Eu fico indignada o quanto que nós perdemos espaços, principalmente nas pautas de mulheres LGBT, para eu gosto de falar esquerdas oportunistas, porque eu não acredito que não entenderam ainda o papel da esquerda, sendo que foram nós que construímos. O Partido dos Trabalhadores foi a primeira instância política que debateu gênero e sexualidade, lá em 1987. Né? Foi o primeiro partido, né, que chegou à presidência, desculpa, companheiros, pelo barulho, foi o primeiro partido que chegou à presidência da República e criou políticas efetivas no que tange aos direitos sociais. E aí nós estamos perdendo espaço. Esse espaço é muito nobre para nós, companheiros. Nós não podemos permitir que pessoas oportunistas, né, que pessoas fantasiadas de uma esquerda que quer fazer união, que quer fazer conciliação, se apropriem desse espaço. Só que para isso, companheiros, é de extrema importância que a gente, mesmo que a gente não tenham e não permeiem os mesmos pensamentos, a gente não tenha os mesmos ideais, eu acho que a gente precisa fazer a reflexão juntos. Nós precisamos entender o que os companheiros estão falando, né? Vamos ouvir mais as nossas deputadas, né, estaduais, as nossas deputadas federais, né? Vamos ouvir mais as pessoas que se candidataram, que essas pessoas foram fundamentais também no processo eleitoral. Porque foi graças a essas pessoas, finalizando, Mori, se foram graças às pessoas também que os partidos conseguiu alcançar o coeficiente eleitoral em alguns lugares. Então, para finalizar, eu desejo aí um ótimo seminário para todos, e que a gente consiga daqui para frente interpretar, entender o que a sociedade está querendo nos dizer há algum tempo, né? E, para além disso, eu quero agradecer às mulheres de luta desse Partido dos Trabalhadores, aos nossos companheiros e homens também de luta, mas principalmente essas mulheres que foram à guerrilha e que permitiu que uma mulher travesti como eu, que corpos transcendentes como eu, ocupassem o espaço que eu estou ocupando hoje e fazendo perpeçar por meu corpo essa estrela que eu amo de paixão, que é o Partido dos Trabalhadores. Então é isso. Muito obrigado, né, por permitir esse espaço, por proporcionar esse espaço de debate. Muito obrigada aí, um agradecimento à Secretaria Estadual LGBT. Ó, um grande beijo para toda a sua disposição. Obrigada, Filipa, te ouvir é sempre um prazer. Acho que é muito importante a gente ter referência em mulheres trans, em mulheres travestis como você, e a possibilidade nossa de escutar a tua avaliação, a tua opinião sobre o cenário, nos ajuda a perceber o quanto, em muitos momentos, a gente está tendo uma perspectiva muito limitada e muito equivocada das nossas próprias avaliações. Então, a ideia de construir uma mesa que seja diversa, uma mesa plural, é exatamente no sentido da gente poder ampliar a nossa possibilidade de observação sobre o processo eleitoral que a gente viveu, porque ele atinge de formas diferentes, corpos diferentes, né? Então, muito obrigada pela sua intervenção e
já passo, então, para a nossa companheira Fernanda Curti, da Executiva Estadual do PT, nossa vereadora eleita em Guarulhos. Bom dia, Débora. Bom dia, companheiro Marinho, presidente do PT estadual. Bom dia, Filipa, maravilhosa. É sempre um prazer te ouvir. Na figura da companheira Meire e da Rose Gaspar, quero cumprimentar toda a executiva que está aqui presente também na sala. Na figura da companheira Cássia, que é uma querida, maravilhosa, cumprimentar toda a companheirada que está aqui nesse sábado, né, para a gente discutir, enfim, um pouco da avaliação do nosso partido, pensar um pouco os nossos próximos passos. Eu estou muito feliz com esse espaço, porque eu acredito de verdade que quanto mais a gente conversa com os nossos, mais a gente consegue entender melhor o que aconteceu, o que está acontecendo e o que a gente pode fazer, né? Eu quero puxar a nossa discussão, que eu acredito que para a gente entender um pouco de onde nasceu esse sentimento de renovação, acho que a gente precisa puxar um pouco na história, alguns debates que eu acredito que nós não fizemos a avaliação devida no tempo certo, né? Eu acredito que esse sentimento, ele ganha mais força ali a partir de 2013, onde a gente começa a viver uma série de crises no país, crise política, crise econômica, o que também gerou uma crise de representação, isso porque ali starta um período muito duro para o povo, né? E a política não consegue dar respostas para melhorar a vida das pessoas. Então, acredito que a partir dali, a crise de representação política, ela começa a alimentar esse sentimento de renovação, que ele não é necessariamente só de idade, né? Ele é um sentimento de renovação de agenda política também, né? De qual que é a resposta que a gente precisa dar, né? Precisava dar para os grandes problemas que a gente tinha lá atrás, né? E que perduram até hoje. E aí, toda essa ausência de resposta, né? Acredito que depois, com todo o processo de criminalização da política, vários partidos, inclusive o nosso, foi jogado num lugar, né, de sistema falido, né? Enfim, agora, todo esse sentimento, ele não parte só dentro da esquerda, é um sentimento que se refletiu também na direita, na extrema-direita. A gente pode ver a representação que o próprio PSL tem hoje no Congresso Nacional, o PSDB tem na Assembleia Legislativa, enfim. Esse sentimento tem sido captado por todas as linhas ideológicas, né? E aí é importante dizer que não é um sentimento vago, ele diz respeito à nossa estrutura social e econômica, e aí eu quero aproveitar esse momento para também colocar um outro ponto de vista no que diz respeito aos nossos corpos, à nossa representação, porque não se trata única e exclusivamente de um debate identitário, né? Nós estamos falando de corpos que ocupam espaços na pirâmide social e econômica, principalmente econômica. Então, quando a gente fala da importância da gente discutir a participação das mulheres pretas, não é só uma questão identitária. Vocês têm dúvida que eu sou uma mulher preta? Acho que não. A discussão é qual é o lugar, qual é a estrutura que nós estamos ocupando. E aí eu quero dar um exemplo para vocês. O Bolsa Família foi um dos programas mais revolucionários para as mulheres, sobretudo para as mulheres pretas nesse país, porque fez um deslocamento econômico dessas mulheres nessa pirâmide, né? Então, isso é muito importante da gente ter noção, porque às vezes a gente acha que esse debate da comunidade LGBTQIA+, do movimento preto, enfim, de nós mulheres, se trata de reafirmar as nossas identidades, e não é isso. A nossa discussão é justamente para tornar essa discussão econômica mais justa, né? Nós ocupamos os espaços mais precários da nossa sociedade, principalmente do ponto de vista econômico, que é o que deságua em várias crises sociais, da violência, da marginalização, enfim. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar é que o processo de discussão de renovação, ele não parte pura e simplesmente das nossas identidades, mas também parte do lugar social e econômico que nós ocupamos. E essa consciência, ela é aprofundada, inclusive por conta dos nossos governos, né? Quando a gente cria políticas de inclusão universitária, políticas de distribuição de renda,
tudo isso possibilitou nascer uma intelectualidade negra incrível, né? E aí eu estou vendo que o Flavinho está por aqui. Flavinho, se eu estiver equivocada, você me corrija. Mas nos nossos governos deu um boom de intelectuais pretos que fez a gente conseguir produzir ainda mais, né? E esse pensamento, gente, não é um pensamento novo que a gente criou agora. Várias figuras intelectuais negras lá atrás já vinham entendendo, fazendo esse entendimento da luta de classes, que essa discussão ela não está desassociada da luta de classes, porque às vezes tem o entendimento de que, olha, mulheres é um problema ali que a gente discute depois que superar a desigualdade econômica. E não é, sabe? É um processo que ele é junto. Então, a gente só vai superar o racismo depois que superar a luta de classes. Não, o capitalismo ele se estrutura a partir do racismo e do patriarcado. Né? A gente não pode esquecer que, durante muito tempo, o principal sistema econômico do nosso país foi a escravidão. Né? E que até hoje não foi feito um processo de reparação, nem do ponto de vista social, nem do econômico, e muito menos do ponto de vista político, é onde eu queria chegar. Todo esse processo que os nossos governos aprofundaram essas discussões, inclusive eu tenho a teoria, já conversei disso algumas vezes com a Débora, que às vezes o nosso partido não sabe lidar com a sociedade que nós mesmos criamos. Todas essas discussões fomos nós que criamos a partir das nossas políticas, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente começa, além de questionar estruturalmente, né? Repito, do ponto de vista social e econômico, quais são os espaços que as nossas comunidades têm ocupado nessa sociedade, nos últimos anos nós passamos a questionar também, e aí com mais ênfase de 2013 para frente, uma transformação estrutural que o sistema político precisa sofrer, porque, gente, na boa, os espaços políticos não representam o que é a sociedade. Ainda existe uma hegemonia de homens brancos, héteros, cis, que também hegemonizam o topo da pirâmide econômica. Né? Então, não é um espaço democrático. E num momento em que a gente está fazendo uma discussão de defesa da democracia, eu quero discutir o aprofundamento dessa democracia. Porque a democracia que a gente tinha até então e que hoje está sendo dilacerada, ela é insuficiente, ela precisa ser aprofundada. Né? Por exemplo, apenas 15% do Congresso Nacional é de mulheres. De um Congresso que tem mais de 500 parlamentares representando ali. E nós, mulheres, somos mais da metade da população e mais da metade do eleitorado. Ou seja, nós não estamos representadas. Né? Em que pese, aliás, estamos subrepresentadas, porque nós temos companheiras que estão nesses espaços e que lutam arduamente, inclusive para abrir mais espaço, mas que é ainda insuficiente para o que a gente realmente representa nessa sociedade, né? Desses 15%, apenas 2% são de mulheres pretas, né? E nós somos um país que a maioria do povo é preto, né? Então, assim, permanecemos subrepresentadas. E a consequência disso, a consequência direta disso, é que políticas que alterariam a nossa condição nessa sociedade, elas não são pautadas, ou não estão na ordem do dia, porque são outros corpos que falam por nós. Ou seja, a gente vai representar, né, os interesses das nossas comunidades. Então, se a gente pega os espaços políticos que são dominados por homens, e aí, com todo respeito, companheirada, os homens de esquerda, que são nossos aliados, aqui está o deputado Barba, que é um grande aliado das nossas lutas, mas existe um processo de silenciamento das nossas comunidades que precisa ser debatido, porque também faz parte do debate democrático. Enquanto tiver comunidades e corpos com mordaças nas bocas, não existe democracia, galera, não existe democracia. E romper o silenciamento político, né, dessas comunidades, eu acredito que é fundamental. E esse sentimento hoje ele está colocado, sabe? Está colocado porque isso se refletiu na eleição de 2018, onde nós conseguimos eleger mais mulheres, e aí não é só da esquerda, é eleição de mulheres geral, esse sentimento dialoga com todos os campos. Nós conseguimos eleger pessoas da comunidade LGBTQIA+, e em 2020 isso veio com mais força ainda, e quero contar um segredo para vocês, em 2022 vai ser com mais força ainda, em 2024 vai ser maior, né?
porque quem chegou antes da gente, e aí eu acho muito importante desfazer o mito do fenômeno, né, porque uma das coisas que eu mais ouvi é que a eleição de pessoas com o nosso perfil era um fenômeno. Fenômeno coisa nenhuma, isso é fruto de uma luta que vem sendo construída há séculos, né? Há séculos, e que é um caminho sem volta. Isso significa que nós precisamos urgentemente, né, introduzir isso na nossa estratégia, porque é um caminho sem volta. E aí eu quero pegar um gancho do que a Filipa falou, que eu acho muito importante. Isso não diz respeito aos nossos companheiros que são ou que foram parlamentares até agora. Não diz respeito, né, ao individual, né, ao indivíduo. Diz respeito a um movimento de transformações estruturais importantes que devem ser abraçadas pelo Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, porque nós já transformamos muito a vida das pessoas, do ponto de vista econômico, principalmente, com as nossas políticas, mas que nós precisamos fazer transformações estruturais também nos espaços políticos, né? De representação política. Então, e aí a gente precisa analisar que eu tinha uma preocupação enorme, porque nós estamos numa linha para baixo nas últimas eleições proporcionais, né? Se a gente pegar, nós tínhamos em 2010, salvo engano, 2010, nós tínhamos 24 parlamentares. Simão, se eu estiver equivocada, você me corrija, por favor. Nós tínhamos 24 deputados estaduais. Eu vou usar o estado de São Paulo como exemplo, né? Em 2014... Foram 23 eleitos em 2002, depois caiu para 20, depois voltou a 21. E aí nós fomos para 15, de 15 agora nós estamos em 10. Né? Esse mesmo efeito aconteceu com a bancada de deputados federais e aconteceu também com a bancada de vereadores e vereadoras no Estado. Essa eleição me deixou nítido o ponto crucial para fazer essa linha voltar para cima. Porque na eleição de 2020, enquanto nós tivemos uma redução da bancada no geral, nós tivemos um aumento significativo das mulheres eleitas vereadoras. Nós tivemos um aumento significativo da comunidade LGBTQIA+, disputando os espaços. Nós tivemos um aumento significativo de companheiros negros e negras ocupando os espaços de poder. Ou seja, a gente precisa entender, assim, e não é a gente só os setoriais. Eu acredito que a estratégia dos setoriais deve ser abraçada pelo conjunto do partido. Está ali o foco que nós vamos conseguir jogar essa curva para cima de novo, porque apresentando lideranças que representam esses projetos, a gente consegue dialogar novamente com esse sentimento de renovação que está sendo capitaneado pela direita, que está sendo capitaneado por outros partidos de esquerda e que o PT tem a maior condição e legitimidade para poder capitanear e liderar esse processo de transformação estrutural da política. E aí, eu quero encerrar dizendo que existem N pautas que precisam ser incorporadas na nossa agenda política, que toda vez que a gente resolve uma demanda, geralmente nasce outra, né? Então, nasceram várias outras demandas que dizem respeito ao enfrentamento à violência, identificar quais são os públicos que mais sofrem com essa violência. A gente precisa levar a sério a questão, reafirmar o nosso compromisso de mais mulheres na política, e isso não pode ser só uma retórica, né? Reafirmar o nosso compromisso de mais pretos e pretas na política, isso não pode ser mais uma retórica, isso diz respeito a um debate democrático. Enquanto não tiver, né, democracia dentro dos espaços de poder, não existe democracia em canto nenhum, né? Então a gente precisa reafirmar a democratização dos espaços de poder, a gente precisa reafirmar o nosso compromisso com uma agenda de desenvolvimento econômico sustentável, sabe? E aí eu quero também desfazer esse outro mito de quem acha que as pautas que a gente dialoga, tanto do que diz respeito à comunidade LGBTQIA+, os direitos humanos, a luta das mulheres, a luta da transição ecológica, não é uma pauta que está só dentro da classe média. Isso é um grande equívoco. Se a gente, quem mora na periferia, quem conhece os movimentos das periferias, sabe que essas pautas elas se conectam, porque nós sabemos exatamente as pessoas que estão, por exemplo, vivendo em situações insalubres na beira dos córregos, elas têm cor, elas têm gênero, enfim. Então, é uma luta que se cruza, de que nós não podemos
além da luta do movimento de combate ao racismo contra a comunidade negra, a gente também precisa introduzir de forma mais enérgica a questão das comunidades tradicionais que estão sendo completamente assassinadas por esses governos, né? A gente fala do que o Bolsonaro está fazendo com as nossas reservas, mas a gente precisa também pegar o que o Dória está fazendo com as comunidades quilombolas aqui no estado de São Paulo, né? O que está acontecendo com as comunidades indígenas, o que está acontecendo, enfim, com vários corpos que estão subrepresentados nos espaços de poder e que esses corpos não topam mais, inclusive o meu, de que alguém fale em nosso nome. Nós temos aliados na luta que precisamos ter, mas é muito importante que as nossas vozes também sejam ouvidas nesses espaços, né? Então, bom, era um pouco isso que eu queria colocar para vocês. Eu quero finalizar aqui, eu nem sei como é que está o meu tempo, mas finalizar de verdade dizendo que a nossa compreensão dessas lutas de renovação, ela não pode ser desassociada da luta de classes ou achar que elas são secundárias e que é assim que a gente supera a luta de classes, está resolvido as outras opressões, porque não estão, né? E nós temos exemplos revolucionários no próprio mundo, né? Em que pese a gente tenha uma grande admiração, por exemplo, pela Revolução Cubana, eu quero dizer para vocês que Cuba, agora, né, acenou para o comunismo, para uma nova Constituição que aponte para o comunismo, mas ainda não admite o casamento civil igualitário. Então, assim, a luta de classes e a luta pelos direitos, a luta pelo fim das opressões, elas são interligadas, até porque não existe, as opressões elas não acontecem de formas isoladas, sabe? Então, eu queria partir dessa compreensão com a companheirada, porque eu acredito que a nossa discussão dentro do PT, ela precisa partir de uma nova compreensão, né? Pegar tudo que a gente tem, mas incluir elementos que vão nos dar uma nova compreensão para dialogar com esse sentimento de renovação que está colocado, que não tem volta. Inclusive, eu acredito que para os próximos anos é fundamental que a gente discuta um modelo de sistema político para a gente apresentar para o país, para a gente discutir com as pessoas, porque eu tenho certeza que o modelo político que a gente tinha até então, as pessoas, né, já estão de saco cheio, ele não representa o suficiente os anseios que todos nós temos, inclusive nós que estamos aqui nessa sala, né? Não vamos esquecer que nós fazemos parte dessa sociedade, então eu acredito que a gente precisa caminhar, né, um pouco nessa direção. Quero agradecer mais uma vez o convite que a comissão que está organizando setoriais fez, agradecer a honra de dividir essa mesa com a minha querida Filipa Brunelli, desejar muita força para você nesse mandato, porque a gente sabe que é uma luta para ocupar esses espaços, mas uma luta para se manter nesses espaços é maior ainda. A gente sabe toda a violência, toda a agressividade, né, que qualquer mudança, qualquer lastro de mudança estrutural, qual é a reação que tem contra a gente, né? Então, eu estou à disposição de toda a companheirada. Apesar da pandemia, é muito legal que a gente consiga reunir o Estado inteiro para dialogar temas tão importantes com essa ferramenta. Então, eu estou super à disposição de vocês, contem comigo na luta e vamos para cima. É uma porta sem volta e que vai ter mais mulheres na política, vai ter mais sapatão, travesti, viado. Nós vamos ocupar todos esses espaços e apresentar uma agenda que realmente dê conta de fazer mudanças profundas na estrutura social que nós temos e também na estrutura política. É isso, Débora. Obrigado. Estou por aqui. Fê, super obrigada pela tua intervenção. Foi muito importante a gente ouvir essas reflexões, inclusive que em vários momentos e vários pontos da sua fala dialoga com um debate que está sendo feito aqui no chat, inclusive entre os companheiros, enfim. E eu acho que é importante você, ao longo da sua fala, ir reafirmando o quanto é fundamental a gente pensar o machismo, o racismo, a LGBTfobia como violências estruturais e que, inclusive, são violências que estruturam o próprio capitalismo, né? Então, eu acho que essa é uma reflexão na qual o PT precisa avançar para pensar um programa político para frente. Não tem outra forma de pensar, né? Essa interseccionalidade